Bom, hoje então eu te convido para conhecer a quinta e última unidade de conservação do estado de Santa Catarina. É a Rebio do Arvoredo. Calma que você já vai entender o que é uma rebio. Arvoredo é um arquipélago que fica a cerca de 20 milhas daqui, bem próximo de onde a gente está. O dia está lindo, uma leve brisa, como você pode ver. Tudo indica que a gente vai ter uma grande viagem. Embarque então com a gente e vamos lá, vamos conhecer o Rebio do Arvoredo. Saímos de Florianópolis de lancha com rumo para Arvoredo. A bordo estavam a fotógrafa Valéria Lages, o ambientalista José Truda Palazzo Júnior e o chefe de Arvoredos, Ricardo Castelli. Ricardo, para começar eu queria saber o que vem a ser Rebio. Reserva biológica é uma categoria, né, do SNUC, né, que ela é uma das mais restritivas. Hoje o SNUC a gente tem 12 categorias, né, de unidades de conservação, tanto de uso sustentável quanto de proteção integral. E a reserva biológica ela é uma unidade de proteção integral e onde é permitido apenas a pesquisa, né, e a parte de fiscalização, que é o forte da gestão da unidade, é esse. Não é permitido o uso público nem a visitação. No meio do caminho fica a ilha de Ratones, que abriga um dos muitos fortes construídos pelos portugueses no litoral do Brasil. Neste caso, trata-se da fortaleza de Santo Antônio de Ratones, construída no século XVIII e em ótimo estado de conservação. O plano do primeiro dia era circunnavegar Arvoredo e, em seguida, explorar mais a fundo outra ilha do arquipélago, a Ilha da Galé. Ao nos aproximarmos, chamou nossa atenção a grande concentração de fragatas que habita os rochedos conhecido como filhotes da Galé. Bom, agora eu convido você para conhecer mais um canto interessante aqui da Rebio do Arvoredo que o programa de hoje está mostrando. Nós vamos desembarcar numa das ilhas que fazem parte do arquipélago e que pertence à unidade de conservação. É a Ilha da Galé. Você vai descer junto comigo e vai conhecer o costão bem de perto. Vamos ver um pouquinho da flora e talvez até da fauna da Ilha Galé. Essa aqui é a Ilha da Galé, né, uma das ilhas que estão inseridas na unidade de conservação. É uma ilha que está mais a norte da unidade e a gente está aqui à frente, mais ou menos no paralelo aqui de Porto Belo e Bombinhas. Na realidade são 4 ilhas, né? A Ilha da Galé aqui mais ao norte, aí a gente tem o Calhau de São Pedro, né, que são os rochedos que tem, a Ilha do Arvoredo, né, que é a ilha maior em termos de extensão, e a ilha deserta. São essas 4 ilhas e que perfazem esse polígono aí de 17.600 hectares. As ilhas elas são muito parecidas, né? A gente tem um fragmento de Mata Atlântica, né? Nessas ilhas, o Arvoredo uma concentração maior do que nas outras ilhas. E aqui também a gente tem um banco de madraces, né, que são rodolitos, né, que são corais que se fixam não em um substrato consolidado. Nesse caso é um ambiente bem sensível aqui, importante para a unidade de conservação, né, para o arvoredo. Na realidade, antes da criação da unidade, a Ilha da Galé aqui, ela era muito frequentada pelo pessoal do mergulho de Porto Belo e de Bombinhas, né? E depois com a criação da unidade, a proibição do mergulho aqui nessa ilha, esse pessoal das escolas, né, e operadoras de mergulho da região de Bombinhas e Porto Belo, então necessita navegar um pouco mais
até o lado sudoeste da Ilha do Arvoredo, onde hoje é permitido o mergulho contemplativo. A gente está numa categoria, né, uma das mais restritivas, né, do SNUC, do nosso sistema de unidades. É uma reserva biológica e só é permitido a pesquisa, né, aqui dentro e qualquer outro tipo de atividade de uso público, visitação, ele é proibido. Na realidade tem uma pesquisa com uma planta exótica, que é do grupo das agáveas, né, que são esses gravatás que a gente tem em alguns locais aqui, e que é uma espécie exótica e está sendo estudada também por uma pesquisadora da Universidade Federal. Então tem uma série de outros trabalhos também no meio marinho mesmo. Bom, aqui na Ilha de Galés, a gente tem um banco de corais rolados, é o único banco do Atlântico Sul, até então descrito, né? De uma espécie específica chamada Madrasta decactis, que é um bioconstrutor. Então ele ajuda nos recifes de corais a construir os recifes de corais. Então a importância dele é justamente essa, porque ele constrói um ambiente para toda uma fauna que está associada a ele poder sobreviver. Que diferença tem esse aqui para os corais de Abrolhos, por exemplo? O número de espécies, porque a mesma espécie que ocorre aqui também ocorre em Abrolhos, só que ela ocorre de um jeito diferente. Lá, essa espécie, a Madrasta decactis, ela está incrustada nas rochas, né, no costão rochoso. E aqui, além das colônias estarem no costão, elas também estão de forma rolada. Certo. Outra coisa que vocês apontaram lá embaixo é uma espécie de tubo que tem assim, né, no chão, com umas plaquinhas. O que é aquilo? Então, aquela ali é uma estrutura que a gente está fazendo um monitoramento do recrutamento, do padrão de recrutamento desse coral específico, para ver como é que ele se recruta. Então, como é que a forma de reprodução dele, se ele acontece, a gente não entende ainda. Então, se ele acontece no costão, então ali recruta as larvas desse coral no costão e fragmenta a colônia e rola, e é por isso que a gente tem um banco de corais rolados, ou a larva desse coral, ele vai nessas colônias já mortas, né, que está só o esqueleto calcário, e consegue recolonizar essas colônias que já estão roladas, estando mortas ou não. Então isso a gente está tentando explicar com aquela armadilha que você viu ali de sedimento. Entendi. Outra hora vocês me apontaram uma coisa no costão que também tinha uma plaquinha sinalizando alguma coisa ali. Aquilo ali é um sensor de temperatura e luminosidade, que a gente quer ver esse grau de elevação de mínimos e máximos de temperatura aqui nesse banco, para tentar também justificar por que ele ocorre dessa forma somente aqui. Lembrando que aqui é o limite sul de distribuição dos corais, então daqui para baixo não acontece mais nenhum coral recifal. Quer dizer, pode-se dizer que só isso já justificaria a criação da unidade de conservação, não? Por essa singularidade. Sim, como só ocorre aqui, né? Falando em Atlântico Sul, então, sim. Bom, na verdade a gente trabalha com pesquisa de duas formas, né? Uma que é a demanda espontânea, que é quando os pesquisadores vêm a nós, né, solicitar autorização para fazer pesquisa aqui na área da Rebio, né? E essas pesquisas elas têm autorização pelo Cisbio, que é o Sistema de Autorização de Pesquisa do ICMBio de maneira geral, nacional. Na verdade, a gente tem muitas dessas pesquisas realizadas pela Federal de Santa Catarina, pela USP, até do Rio de Janeiro também tem pesquisador pesquisando aqui na área da Rebio. E a gente tem as pesquisas que são realizadas pela própria unidade, né? E aí, exatamente uma delas é exatamente o trabalho do Banco de Madrastas, EMIA, que é uma parceria entre o ICMBio e a Federal de Santa Catarina, para poder entender um pouco melhor a dinâmica espaço-temporal desse banco. E nós conseguimos então apoio do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, para conseguir realizar essas saídas, essas coletas, e também pela Fundação Boticário, que também nos auxilia não só com verba para a construção de todas essas estruturas, como também viabiliza a nossa ida até o campo. Da Galés, seguimos para outra das ilhas do arquipélago, a belíssima Ilha Deserta. Você está assistindo Mar Sem Fim, revisitando a costa brasileira. Como eu já expliquei, o foco dessa série é mostrar as 62 unidades de conservação federais da zona costeira. Não pense que isso é muito pouco
e eu vou, ao longo dos programas, explicar por quê. E agora nós estamos vendo a Rebio do Arvoredo. Esta aqui é mais uma ilha que faz parte do arquipélago, é a ilha deserta. Infelizmente não dá para a gente descer, mas nós vamos pelo menos circunnavegar a ilha para que você possa conhecer ela um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá? Então essa é a ilha deserta, né? Ela fica mais aqui próxima à ilha do Arvoredo. É uma ilha que dá para a gente ver que ela tem uma vegetação mais rasteira, né? Ela é uma vegetação bem rasteira em função da formação geológica dela. A gente pode ver aqui que no mar de fora aqui, né, essa formação rochosa aqui bem escarpada, diferente das outras ilhas que a gente tem. Então essa é uma característica bem marcante aqui. É uma ilha também que tem um importante sítio, né, de nidificação de externa, 30 réis, né? Então uma característica bem similar aqui dessa ilha, é uma das poucas regiões aqui ainda que se tem uma colônia de nidificação de 30 réis. Esses costões aqui da nossa região e das ilhas costeiras de Santa Catarina são muito bonitos porque eles são uma mistura de rochas muito antigas. Nós temos esse granito, que é a rocha principal formadora das ilhas e dos costões rochosos do litoral. E no interior dela a gente vê áreas mais escuras. São os chamados diques de basalto, são intrusões de lava. Houve derrames gigantescos durante milhões de anos de lavas vulcânicas aqui no sul do Brasil. E a gente vê nos costões, como é o caso das desertas, esses diques de basalto que quebram de maneira diferente do granito, formam essas plataformas, mesas e esculturas no costão rochoso. Bom, você acompanhou o nosso mergulho lá na Ilha da Galé, junto com as pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina. Então nós vamos tentar de novo um novo mergulho, agora aqui na Ilha do Arvoredo, que aparentemente a água está mais limpa. E sabe por quê? Porque você merece o melhor. Vamos mergulhar. Um dos grandes limitantes para o crescimento da vida marinha, tanto em quantidade quanto em diversidade, é a existência de substratos duros, né? A costa brasileira ela tem muito sedimento arenoso e lamoso e relativamente pouco fora da área costeira material duro, substrato duro, onde espécies como crustáceos, como corais possam se fixar, né? Esponjas, outro tipo de animal marinho, algas. Então os costões rochosos na parte submersa fazem essa função de substrato, onde essa diversidade de espécies, as larvas delas, os propágulos das algas podem se fixar, né, e criar essas comunidades bastante diversas que atraem peixes e agregam mais diversidade ainda. Então todo substrato duro no meio marinho ele é precioso por essa capacidade de agregar espécies diversas e criar uma estruturação dos ecossistemas. Então a reserva do Arvoredo ela é um ambiente atípico aqui na região. Ela tem no litoral de Santa Catarina, essa região do Arvoredo, ela propicia, né, um encontro de correntes, né, que vem do norte e vem do sul. Então a gente tem uma fauna aqui, né, que se mistura. A gente tem, por exemplo, ambientes recifais, a gente tem alguns animais que vêm, né, da parte subtropical. Então é uma região onde há um encontro, né, de uma fauna tropical e subtropical, além do que você tem nas ilhas uns fragmentos de Mata Atlântica que são extremamente representativos, né, que é uma Mata Atlântica insular, que se diz, né, serem ilhas oceânicas. Eu acho que esse é um dos fatos mais marcantes assim, de se ter uma reserva biológica aqui. Vamos conferir de perto a Mata Atlântica insular.
Na parte emersa, do lado de fora d'água, os costões rochosos também são muito importantes porque eles servem de substrato para plantas especializadas nesse tipo de ambiente. Plantas rupícolas que vivem sobre os ambientes de rocha. Nós temos bromélias, orquídeas, espécies arbustivas que prosperam de maneira muito boa nos costões rochosos de Santa Catarina e das nossas ilhas costeiras. Arvoredo tem uma única face que não faz parte da unidade de conservação, o Costão Sul. Foi este o único lugar que sobrou para o turismo de observação. Esta questão gera um acalorado debate. Arvoredo deve permanecer como uma reserva biológica, feudo exclusivo dos especialistas, ou se tornar um parque nacional marinho aberto ao público? Para você criar uma unidade de conservação que tenha harmonia, né, e uma aceitação, vamos dizer, das comunidades do entorno, ela precisa ser discutida, né, desde a época da sua criação com todos esses atores, né? E o que me parece que aqui não foi isso, entendeu? Não foi feita consulta nenhuma, nem ao governo do estado, nem à prefeitura, nem ao pessoal que mora aqui, nem ao que trabalhavam aqui. Veio como uma reserva. Na verdade, a proposta era um parque. Agora, tu imagina, de 1990 a 92 ficou tudo atirado. Quem cuidava da reserva eram as operadoras de mergulho. Existem pessoas contra, né? Por exemplo, a academia hoje, né, ela é veemente contra a questão de liberar, vamos supor, ou recategorizar para parque, porque aí a gente teria aqui um mergulho contemplativo. Sem dúvida nenhuma, eu coloco a cara para bater no meio ambientalista para dizer que sou 100% favorável à transformação da Reserva Biológica do Arvoredo em Parque Nacional. A Rebio Arvoredo é um patrimônio ambiental inestimável, não há a menor dúvida disso, mas ela se encontra próxima de centros turísticos importantes como Florianópolis e Porto Belo, e essa proximidade, se aqui fosse um parque nacional, faria com que milhares de pessoas pudessem ser educadas para a conservação marinha se tivessem oportunidade de visitar a área da unidade de conservação. As oportunidades de visitação ordenada, como é o caso do mergulho, podiam contribuir em muito, tanto para a conscientização das pessoas que visitam, como para aportar recursos para a fiscalização e para o manejo da unidade, que nós sabemos muito bem hoje como é deficiente. Sem a ajuda da iniciativa privada, vai ser muito difícil eles consolidar a reserva ou um parque nacional, né? Nós somos parte da solução, não do problema.